Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã de Vila Maria Helena, da Igreja Metodista Wesleyana de Vila Maria Helena. Nós estamos começando aqui a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, onde nós estaremos aí tendo momentos especiais na presença de Deus. Então, a partir de agora, quero convidar você para ir entrando. Quero convidar você para chamar um amigo para participar com a gente. Hoje nós teremos uma EBD muito especial falando sobre oração. O que é oração? Estarei falando sobre os tipos e níveis de oração e também sobre as formas de oração. Mas vamos nos ater hoje sobre o que é oração e tipos e níveis de oração. Vai ser uma EBD muito especial. Então eu quero convidar você para já ir chamando a galera, tá bom? A galera que tá em casa, mas que pode participar com a gente. Vocês estão conseguindo me ver direitinho? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Se tiver, vai escrevendo aí, vai dando bom dia, que eu tenho certeza que essa EBD vai ser muito especial. Você vai tirar muita dúvida sobre oração. Pastor Maia sempre fala com a gente sobre oração e eu também vou estar hoje falando com você sobre oração. Vou começar com uma oração, depois nós vamos ouvir um louvor enquanto você vai chamando a galera aí e depois a gente vai começar mesmo efetivamente o nosso estudo dessa manhã. Espero que seja muita bênção na sua vida. Estou vendo aqui a Joelma Porfírio já dizendo a paz do Senhor. Estou vendo aqui a Adriane Maia, tô vendo aqui a Maria do Nascimento. Galera, vai chamando os outros para entrar, que vai ser uma manhã especial da parte de Deus. Vai ser uma EBD sobre oração, que é um tema muito importante na vida do cristão. É um tema que faz toda a diferença na nossa vida, não é verdade? Então eu vou aqui participando com você, vou aqui te convidando e a gente vai junto, estudando sobre o poder da oração. Feche seus olhos nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, nós vamos iniciar, ó Deus, a nossa EBD, que hoje, Senhor, estaremos falando sobre oração. Nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que temos de, Senhor, nessa manhã estarmos juntos, estudando, louvando, exaltando o seu nome, ó Pai. Abençoa esse estudo, ó Deus, que nós possamos, Senhor, aprender mais da tua palavra e que não só possamos aprender, mas aplicar em nós tudo aquilo, ó Pai, que nós estudaremos essa manhã. Senhor, abre a nossa mente para entender o poder da oração. Abre a nossa mente, ó Deus, para fazermos a diferença através da oração. Nós oramos agora e abençoamos, Senhor, a cada um que está assistindo essa live, a cada um, Senhor, que estará conosco nessa manhã, viajando, Senhor, na essência da oração, da adoração. Abençoa cada um, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Bom dia aqui para o meu amigo, irmão Adalberto Neves, dei uma folga para ele hoje, para ele assistir de casa, não é verdade? Para Fatinha Paixão também, paz do Senhor, para Tatiane Maia, paz do Senhor. E gente, convida essa galera que está dormindo aí na sua casa, acorda eles, seu filho, sua filha, seu esposo, fala, vamos estudar para a EBD, irmãos! Vai acordando todo mundo na tua casa, vai mandando zap para o teu vizinho, para os teus amigos. É hora de estudarmos a palavra de Deus. Enquanto você está acabando de chamar, eu vou botar uma música aqui. E outra coisa que eu vou pedir para você, pega um papel e uma caneta para você anotar, que eu vou trazer informações muito interessantes que vale a pena anotar. Irmã Elza está dizendo aqui, a paz do Senhor, paz, irmã Elza. Vamos então louvar a Deus. Enquanto você vai chamando a galera aí, vamos louvar ao Deus nessa manhã. Paz do Senhor, irmã Rosângela, paz do Senhor, Gabriel Júnior. Vamos juntos louvar e você vai acabando de chamar a galera para participar da EBD. Eduardo, paz. Aleluia, vamos louvar. Você tem um Deus poderoso. Aleluia. Você tem um Deus que está do seu lado.
Vai chamando a galera. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Canta aí na sua casa comigo. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia você se alegra nessa manhã. Aleluia. Todavia nós nos alegraremos no Senhor. Oh, aleluia. Canta com a gente. Me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Glória a Deus. Fátima Braia dizendo: eu creio, a paz, amados do Senhor. Paz, Fátima. A alegria, ela vem pela manhã. Nós estamos aqui numa manhã de alegria. Aleluia. Eu creio. Bom dia, Vera Lúcia. Bom dia, Daniel Porfírio, meu irmão. Gente, vai chamando a galera para a gente começar o estudo. Glória a Deus. Começa a louvar o Senhor, levanta a mão e louva. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Começa a louvar aí agora, vai chamando a galera e vai louvando na sua casa. Essa é uma manhã de adoração, de estudo da palavra. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. Se alegre nessa manhã. Oh, aleluia. Aleluia. Eu estou alegre por poder estar com você. Aleluia, né? Já deu pra gente louvar um pouquinho e agora é o momento de a gente estudar a palavra de Deus. Olha, a Vera Lúcia está dizendo: sou da IMW de Cavalcante, no Rio. Ô Vera, alegria ter você aqui com a gente nessa manhã. O Adalberto está dizendo: paz, Daniel, hoje os dois estão de folga, né? Dei uma folga para vocês, vocês são grandes trabalhadores da obra de Deus, então estão assistindo de casa. A Irene Freitas está dizendo: bom dia, pastor Gustavo, paz do Senhor, glória a Deus. Bom dia, Irene. Nosso presbítero João do Prado dizendo: a paz do Senhor Jesus, meu pastor e minha igreja amada, paz, glória a Deus. Gente, a partir de agora também compartilhe esse vídeo para que mais vidas sejam abençoadas, tá bom? Vai compartilhando esse vídeo para que mais vidas sejam abençoadas e ainda chame quem, né, você também quiser que participe. Então vamos lá começar o nosso estudo dessa manhã, onde nós estaremos falando sobre algo muito sério e muito caro, muito essencial na vida da igreja, que é a oração. Vou pedir você, pegue um papel, pegue uma caneta ou um lápis e anote aqui, porque eu vou dar informações importantes, irmãos, que eu não aprendi nem no seminário. O seminário não me ensinou isso, não dessa forma que eu vou passar para vocês, né? A gente só aprende quando a gente vai mesmo buscando, vai se aprimorando, vai aprendendo com pessoas capacitadas e especializadas na área. Então a gente aprende e graças a Deus eu tinha esse material aqui que eu já aprendi e vai ser muito útil para você. Nós vamos falar hoje sobre oração, os tipos e níveis de oração. Tá aqui o Gabriel Júnior dizendo: pastor, sou da Igreja Metodista de Bocaiúva. Maravilha, Minas Gerais. Essa terra das Minas Gerais. Um abraço, Gabriel, vai participando com a gente. Tô aqui com a minha canequinha da IBD, tá vendo? Ó, que a IBD fez para mim. Então vamos lá, gente. Primeira coisa que eu quero falar com você nessa manhã: o que é oração? Oração
é algo muito sério na vida do crente. Oração é você falar com Deus. Oração é algo essencial. A oração é como a nossa respiração. Para você viver, você precisa do ar para respirar, não é verdade? Na vida cristã, orar é a sua respiração. Para você ter vida, você precisa falar com Deus. Para você ter vida, você precisa dialogar, se relacionar com Deus. Para você se encher do Espírito Santo, você precisa orar, falar com Deus, falar com o Espírito Santo, pedir a Ele que ajude você, pedir a Ele que esteja com você, pedir a Jesus Cristo que é o nosso acesso direto a Deus e através dele nós falamos com Deus tudo aquilo que nós precisamos. A oração é falar com Deus. E a oração, irmãos, ela é específica, objetiva e segue regras e princípios estabelecidos por Deus, tá bom? Efésios 6,18, você pode já deixar anotado aí. Efésios 6,18 vai dizer: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós sabemos que nós somos um ser tricotômico, não é verdade? Nós temos corpo, que é esse corpo material em que nós, vivemos, é o corpo que precisa de uma água, por isso que a gente bebe muita água. É um corpo que precisa se alimentar, é um corpo que precisa ter todos os cuidados com ele. Nós temos a alma, onde está as nossas emoções, o nosso intelecto, e nós temos o espírito, que é ligado diretamente a Deus. E o nosso espírito, ele é imortal, porque ele volta para Deus, Nós temos um espírito que se conecta a Deus. Então a oração faz o nosso espírito se ligar ao Espírito de Deus. Por que muita gente vive infeliz, principalmente aquelas que não conhecem a Jesus como Salvador? Por que às vezes ela sente esse vazio? Porque o espírito dela precisa se relacionar com o Espírito de Deus. O espírito da pessoa precisa estar sempre em contato com o Espírito de Deus. E é quando nós temos contato com o Espírito de Deus, quando o nosso espírito tem contato com o Espírito de Deus, é onde nós ficamos completos, é onde nós ficamos realizados. Agora, quando nós não temos a ligação do nosso espírito com o Espírito de Deus, a gente fica sempre vazio. Por isso que em Efésios Paulo vai dizendo: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, você entende que você só vai ser realizado quando o teu espírito estiver ligado ao Espírito de Deus, e isso é feito através da oração. Amém? Entendido até aí? Então, nós também agora temos 3 níveis de oração que eu quero compartilhar com você nessa manhã. 3 níveis de oração. Anota aí para você não esquecer. Nós podemos classificar a oração em 3 níveis. Nós temos 3 níveis de oração. Nós temos a oração para Deus, onde nós falamos para Ele o que Ele representa para nós, nós fazemos as nossas petições a Ele, onde nós dizemos o que Ele é, o que Ele representa para a gente. Por exemplo, eu estou aqui fazendo uma oração, eu falo: Deus, Tu és lindo, Deus, Tu és o meu protetor. Então, nesse nível de oração, eu estou exaltando a figura de Deus, nós estamos colocando Deus acima de tudo. Mas há um outro nível de oração, que é a oração sobre nós. É a oração onde nós chegamos: Senhor, abençoa o teu povo, Senhor, aqui está a tua igreja, Senhor, olha para a sua igreja, cuida da sua igreja, Senhor. Esse tipo de oração é um nível de oração onde nós pedimos por nós. E tem o nível de oração que nós pedimos pelos outros, não é verdade? Quantas vezes você está orando: Senhor, abençoa, estou vendo aqui a irmã Rosângela, guarda a tua serva. Essa oração eu estou fazendo pelos outros, é uma oração intercessória. Então,
existem 3 níveis de oração. Oração onde nós exaltamos a figura de Deus, anote aí, querido. A oração onde nós exaltamos a figura de Deus, que é sempre o centro das nossas orações. Há orações que nós colocamos nós, né? E a oração que nós colocamos os outros. Então são 3 níveis de oração: Deus, nós e os outros. Repete comigo aí: Deus, nós e os outros. Anote aí alguém, aproveitar que o Daniel, o Adalberto tá aí, escreva aí, ó: Deus, nós e os outros. Esses são os 3 níveis de oração. E dentre os 3 níveis de oração, nós temos 7 tipos de oração que eu quero ensinar. De repente você já sabe, mas eu também quero relembrar, ou para você que não sabe, eu quero te ensinar os 7 tipos de oração. São sempre feitos em 3 níveis: Deus, nós e o outro. Deus, anote aí, nós e o outro. E nós temos 7 tipos de oração que eu quero ensinar para vocês. A Fernanda M está dizendo: a paz, pastor Gustavo, a paz. Obrigado, Rosângela. Tá aí, ó, os 3 níveis de oração: Deus, nós e os outros. É para você gravar bem. E nós temos 7 tipos de oração que eu quero ensinar vocês e aprender com vocês também nessa manhã, que a gente vai estar falando aqui. Bom, nesses 3 níveis de oração, nós temos o primeiro, que é quando a gente coloca Deus como centro das nossas orações. Deus como centro das nossas orações. Quando a gente faz essa oração a Deus, nós estamos dirigindo essa oração a Ele por causa de Deus mesmo, o que Ele é, o que Ele faz, o que Ele tem feito por nós, né? Então, dentro desse nível, onde nós temos Deus como centro da nossa oração, nós vamos ter aqui 3 tipos de oração, desses 7, sendo que 3 é tendo Deus como centro da oração. E esses 3 tipos de oração, onde Deus é o centro da nossa oração, eles são orações de ação de graças, de louvor e oração de adoração. Você que está estudando comigo aí, eu estou vendo que a Tati escreveu, que a Rosângela está escrevendo. Quando nós temos Deus como centro da nossa oração, nesse nível nós temos 3 tipos de oração. Coloca aí: oração de graça, oração de louvor e oração de adoração. Oração de ações de graça, oração de louvor e oração de adoração. Nessa, já falei que tem 3 níveis. Vamos martelando durante a aula aí, ó. 3 níveis de oração: Deus, nós e o outro. E quando nós temos Deus, né, nesse nível de oração, onde nós centralizamos a figura de Deus, onde nós falamos quem Ele é, o que Ele faz, como Ele é tudo na nossa vida, nós temos 3 tipos de oração quando estamos ligados sempre na centralidade de Deus, que é oração de ações de graça, oração de louvor e oração de adoração. Alguém escreve aí para mim: oração de ações de graça, oração de louvor e oração de adoração. Esses 3 tipos de oração está ligado ao nível da oração em Deus como centro das nossas orações. Tanto que eu vou deixar aqui uma oração que mostra isso, que é o Salmo 95. O Salmo 95 está dizendo: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebramos ao rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemos com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande Rei acima de todos os deuses. O Salmo 100 também vai mostrar Deus como o centro das nossas orações. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Então você está vendo, esses 2 salmos que eu dei para você, eles estão mostrando Deus como centro das nossas orações. E quando nós temos Deus como centro das nossas orações, nós podemos fazer 3 tipos de oração. Eu falei que eu vou te ensinar 7 tipos de oração, mas quando Deus está como centro das nossas orações,
nós podemos fazer 3 tipos de oração que eu vou ensinar aqui. Oração de ações de graça, oração de louvor, né? E nesse Salmo 95 que eu li para vocês, está dizendo, saiamos ao seu encontro, celebremos com ações de graça, né? Um exemplo. No Salmo 100, estamos dizendo, louvemos ao Senhor, celebrar o Senhor com júbilo, né? Então temos tipos de oração, né? Oração de ações de graça, oração de louvor e oração de adoração, que estão ligados à figura de Deus como centro da nossa oração. E depois eu vou destrinchar, né? Então esse primeiro nível de oração é a oração onde temos Deus, né, como centro da nossa oração. E temos como tipos de oração em Deus, orações de ações de graça, oração de louvor e oração de adoração, que também vou explicar mais na frente. Mas dentre esses níveis que nós estamos aprendendo agora, falamos que primeiro é Deus, depois nós e os outros. Quando nós estamos como centro das orações, nós estamos falando com Deus aquilo que a gente precisa, né? Senhor, estou aqui orando porque eu preciso de uma bênção, né? Quando nós colocamos a gente como o principal pedido da oração a Deus, nós estamos colocando o nosso pedido para Deus, né? E nesse nível há 3 tipos de oração. Quando nós oramos por nós, há 3 tipos de oração, né? Como nós oramos por nós, do que nós precisamos. São as orações de petição, orações de entrega e orações de consagração. Escreva aí para mim e repita comigo. Quando nós mesmos somos o centro das orações, dos pedidos de oração a Deus, nós temos 3 tipos de oração. Nós temos a oração de petição, a oração de entrega e a oração de consagração. Mais uma vez, vou repetir para você escrever aí. Escreva aqui também na live. Oração de petição, oração de entrega e oração de consagração, né? Quando nós estamos sendo o centro das nossas orações, ao pedir a Deus aquilo que nós precisamos, nós temos 3 tipos de oração que nós podemos fazer: petição, entrega e consagração. Vocês estão aprendendo direitinho até aí? Vocês estão entendendo a forma com que eu quero explicar para vocês, né? Vai orando aí, vai colocando aí. Muito bem, dentro dos níveis de oração, já falei sobre Deus como centro das nossas orações, e aí eu falei que podemos fazer 3 tipos de orações, que são orações de ações de graça, oração de louvor e adoração. Falei que quando nós estamos no centro da oração, ao fazer os pedidos a Deus, nós podemos ter 3 tipos de oração também: oração de petição, oração de entrega e oração de consagração. E o último é quando nós temos os outros como centro das nossas orações. Essa é a oração que leva a Deus a necessidade de uma pessoa. Essa oração é chamada oração de intercessão. Quando nós, então, colocamos outra pessoa no centro dessa oração, para a gente poder entregar o que ela precisa a Deus, nós sabemos que o tipo de oração que nós vamos usar para poder chegar aos céus e pedir por essa pessoa é a oração intercessória. Então coloque aí, oração de intercessão. Escreva aí, oração de intercessão. Coloca aí, escreve aí alguém para a gente poder fazer isso aí. Oração de intercessão. Bom, gente, então consegui nesse primeiro momento passar pelo menos o que eu vou ensinar para vocês na aula hoje. Espero que vocês estejam entendendo. Se tiver alguma dúvida, você escreva aí, não tem problema nenhum. Vou responder todas as perguntas, tá bom? Comecei falando com vocês sobre oração. O que é oração? Que eu falei que é orar, falar com Deus. Eu comparei que a oração é como o ar que nós respiramos. Para a gente viver, a gente precisa de um ar, de oxigênio, não é verdade? A gente respira um ar puro para poder viver. No mundo espiritual, na vida cristã, para a gente poder orar, para a gente poder ter vida espiritual, nós precisamos orar, que é falar com Deus. Da mesma forma que nós precisamos respirar para viver na terra, nós também para vivermos e termos uma vida espiritual ativa, nós precisamos orar, porque oração é quando nós falamos com Deus. Ensinei que nós temos 3 níveis de oração. Oração onde Deus é o centro, né? Onde nós exaltamos Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz. Aonde nós oramos por nós, eu, você.
e onde nós oramos pelos outros. E nesses 3 níveis, há 7 tipos de oração que eu também já pude ensinar a vocês e vou agora falar aqui com vocês, tá bom? Tá todo mundo entendendo? Se tá entendendo, dá um joinha e diz aí que tá acompanhando com a gente. Vamos lá. Dentre os níveis de oração, vou entrar agora na oração onde Deus é o centro da oração. E vamos agora começar a destrinchar sobre esses tipos, de oração que nós fazemos quando nós colocamos Deus como centro das nossas orações. A primeira oração que nós vamos fazer e eu quero ensinar para você nessa manhã é a oração de ação de graças, ações de graças. Irmãos, e eu vou dizer uma coisa para você, toda vez que você começar a orar, comece por essa oração, porque é algo tremendo. É a oração onde você expressa reconhecimento e gratidão a Deus por bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Eu vou te dar um exemplo dessa oração de ações de graça. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 103, 1 e 2. O salmista faz uma oração de ações de graça, onde ele está colocando Deus como centro da oração dele. E olha que coisa linda, ele começa dizendo, olha, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Essa é uma oração de ações de graça. Eu começo dizendo para Deus o que Ele é, o que Ele representa para mim. Eu começo a dizer para Ele tudo a alegria que eu tenho de servi-lo. Eu começo agradecendo Ele tudo que Ele fez por mim. Tanto que no versículo 3 Ele vai dizendo, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele que sara todas as suas enfermidades. Gente, a melhor coisa que a gente tem ao iniciar uma oração é render graças ao Senhor, é fazer essa oração com ações de graça, fazer como o salmista, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E essa oração de ações de graça, ela tem várias modalidades que ela pode ser feita. Por exemplo, ações de graça, orações de ações de graça, ela pode ser feita como oferta e sacrifício espiritual a Deus. Você vai entender que quando o povo estava feliz, quando o povo queria exaltar Deus, principalmente no Antigo Testamento, eles faziam uma oração de ação de graças e fazia também sacrifícios, entregava sacrifícios, eles faziam oferendas, e umas dessas orações de ação de graça, de culto de ação de graça, tinha também sacrifício espiritual a Deus e oferta. Eu vou até ler para você 2 Crônicas 29, 31. 2 Crônicas, capítulo 29, 31, onde dizia ainda Ezequias, agora vos consagrastes a vós mesmo ao Senhor, chegai-vos e trazeis sacrifícios e oferta de ações de graça à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graças, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. Não vou entrar nesse tema de oferta agora, porque nós estamos falando sobre oração, mas não tem como separar. Quando a gente fala, traz a sua oferta ao Senhor, mostre ao Senhor a sua alegria, expresse as suas ações de graça através da sua oferta, expresse o seu louvor no culto através da sua oferta. Você vê que isso é bíblico. O rei Ezequias estava dizendo aqui para eles, olha, agora vos consagraste vós mesmo ao Senhor, chegai-vos e trazei-vos sacrifícios e oferta de ações de graças à casa do Senhor. Uma das formas que você tem de render graças, ações de graças ao Senhor, também é entregando uma oferta de ações de graças. Deus tem feito coisa boa para você? Leve uma oferta
de ações de graças ao Senhor. Traga uma oferta de ações de graças ao Senhor. Olha, irmãos, isso é muito bonito. É mostrar a Deus que você é grato por tudo, não só que Ele fez, mas principalmente por tudo que Ele é na sua vida, né? Então nós temos sempre que exercer essa oração de ações de graças, né? E está dizendo aqui que a ação de graça pode ser como oferta e como sacrifício espiritual a Deus. Tanto que Salmos 50, 14 e 23 vai dizer: oferece a Deus sacrifícios de ações de graça. Olha aí, irmãos. E cumpre os teus votos para com o Altíssimo. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Outra coisa, irmãos, que pode ser considerado aqui como sacrifício é o seguinte: sacrifícios de ações de graça. É você oferecer algo que te custe alguma coisa. Deus já fez tudo por você. Ele morreu no seu lugar. A gente era para nascer condenado. A gente já era para nascer sentenciado à morte, porque tivemos o pecado original lá no Éden. Mas o que aconteceu? O pecado original lá no Éden fez separação entre eu e Deus, entre você e Deus. Então Deus teve que preparar uma operação resgate para poder te resgatar e tirar essa culpabilidade. O que Ele fez? Ele entregou o seu Filho Jesus na cruz do Calvário para que Ele morresse por mim e por você, e para que nós fôssemos libertos, e para que hoje nós pudéssemos fazer ofertas como ações de graça e oração de ações de graça. Você é grato por tudo que Deus tem feito na sua vida? Você diz para o Senhor, você demonstra a sua gratidão a Ele através dessa oração de ações de graça? Você demonstra essa gratidão a Ele através de uma oferta de ações de graça? E esse versículo que eu li está dizendo algo muito interessante, tá? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Eu quero dizer uma coisa para você muito séria. Se você fez algum voto a Deus na sua vida, cumpra. A Bíblia está dizendo aqui, cumpra os teus votos para o Altíssimo. Você já percebeu que quando a gente está na dificuldade, a gente faz alguns votos a Deus? Por exemplo, ontem eu estava na casa de um amigo e ele falou que a filha dele ficou no CTI 20 e poucos dias. E eles oraram muito, e eles fizeram um voto que se Deus curasse a filha deles, né, a esposa não comeria mais carne e eles fariam um culto de ações de graça para poder testemunhar o que Deus fez. Aí a gente estava conversando ontem, já se passaram 2 anos da cura da filha deles. A mulher cumpriu o propósito dela, cumpriu o voto que ela fez, ela não comeu mais carne em prol dessa cura, ela fez esse propósito, né? E ela está cumprindo. Só que eles não cumpriram o voto de fazer esse culto de ações de graça. Eu falei, opa, os votos que vocês fizeram para Deus não está cumprido. Cumpra esse voto, porque Salmo 50 está dizendo, oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Deus não está mandando você prometer nada. Deus não está mandando você fazer voto nenhum. Agora, se você fez esse voto específico, cumpre, irmão. Tem muita gente que na hora da emoção, fica querendo fazer votos e depois não cumpre. Isso é muito sério. Cumpre o seu voto com Deus. Cumpre. Porque quando você não cumpre o seu voto com Deus, você abre legalidade, tá, na sua vida. Então, cumpre, tá? Então você pode também estar cumprindo, né, e dando sacrifícios de ações de graças a Deus. Então, ações de graças ela pode ser feita como oferta e sacrifício a Deus. A nossa oração de ações de graça, ela pode ser feita com cânticos. Uma das funções dos cantores no templo, e também está em Crônicas, você vai ver em primeiro livro de Crônicas, das Crônicas 25:3,
que uma das funções dos cantores no templo eram profetizar com harpas, com ações de graças e louvores ao Senhor. A nossa oração em ações de graça pode ser uma oração também de ações de graça com cântico. Por exemplo, eu chegar e agora orar: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Eu estou fazendo uma oração de ações de graça com cânticos. Você também pode orar com cânticos, né? Como eu cantei essa música, eu estou exaltando. O que eu estou dizendo? Por tudo que tens feito, por tudo que tu vais fazer, por tudo que és, eu venho te agradecer. Eu estou colocando Deus como centro da minha oração e estou fazendo um desses tipos de oração, né? Quando Deus está no centro de oração, que é a oração de ações de graça. Nós podemos fazer ela como oferta, como sacrifício e também como cânticos. Você pode orar através de cânticos, orar em ações de graça através de cânticos, né? Estou vendo que o reverendo Maia já entrou aí para participar com a gente. Agora, irmãos, dentro do tipo de oração de ações de graças, nós podemos também fazer orações de graças pelos benefícios que ele tem nos feito. O Salmo 103 que eu li aqui para você, lá ele vai dizendo que ele que perdoa os nossos pecados, é ele que cura nas nossas enfermidades, é ele que nos protege. Nós podemos agradecer pela graça e misericórdia, pela provisão do Senhor, tanto na juventude quanto na velhice. Nós podemos colocar para ele ações de graças pelos benefícios que ele tem nos feito. Dentro da oração de ações de graças, né, nós vamos ver que é a vontade de Deus que o seu filho, né, que os seus filhos dê graças. Sabe por quê? Porque a gratidão, irmãos, é uma expressão de fé. Anota aí o que eu estou dizendo para você. A gratidão é uma expressão de fé. Não temos que ver todas as respostas materializadas para dar graças, mas o fazemos enquanto oramos, porque reconhecemos a fidelidade de Deus às suas promessas. Por isso eu digo para você que toda oração, ela deve começar com ações de graça. Tanto que Filipenses 4:6 vai dizer, Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Vocês estão entendendo aí o mistério da ações de graça, da oração de ações de graça? A gratidão, irmão, é o oposto da murmuração. Um coração agradecido está sempre satisfeito, não importa as circunstâncias. 1 Tessalonicenses 5,18 vai dizer, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Filipenses 4:7 também vai dizer, a paz que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém? Então, no primeiro nível de oração que eu ensinei para vocês aqui nessa manhã, que é o nível onde colocamos Deus como centro da oração, nós temos o primeiro tipo de oração, que é a oração
de ações de graça, que eu mostrei para vocês aqui, que pode ser feito ações de graças como oferta e sacrifício espiritual, oração de ações de graças com cânticos, oração de ações de graças pelos benefícios que Ele nos fez. Então, irmãos, a partir de hoje, aprenda. A gratidão é uma expressão de fé. A gratidão alegra o coração de Deus. A gratidão abre o ambiente do milagre. Um coração agradecido, irmãos, é a coisa mais bonita que tem. Então, todas as vezes que você começar a orar, comece com ações de graça. Comece agradecendo a Deus por tudo que Ele faz a você. E a primeira oração que nós vamos fazer aqui para aprender o que a gente falou é essa oração de ações de graça. Eu vou fazer com você agora. Senhor, graças nós te damos por poder estar aqui nesta manhã. Nós te agradecemos, ó Deus, porque hoje nós acordamos bem. Hoje é mais um dia que o Senhor nos fez. Por isso o nosso coração se alegra e se regozija no Senhor. Senhor, hoje eu posso te agradecer, porque mesmo em meio a todos os problemas, o Senhor tem sustentado a sua igreja. Senhor, hoje eu sou grato, eu quero te render ações de graça, porque o Senhor tem me dado saúde, o Senhor tem me dado alegria, o Senhor tem me ajudado em todos os momentos. Por isso, Senhor, eu quero te agradecer. Eu quero te render graça, Senhor, porque nós temos uma igreja para congregar. Nós temos a igreja de Vila Maria Helena, uma igreja que é abençoadora, uma igreja que é uma bênção, onde conhecemos irmãos que podemos caminhar juntos. Senhor, eu quero te agradecer porque somos uma igreja privilegiada, onde temos, Senhor, 4 pastores. Nós temos o nosso pastor presidente, o nosso SD, que é o pastor Maia. Temos aqui eu, o pastor Gustavo, temos o pastor João Vitor, temos o pastor Alexandre, temos a aspirante Marcela, a missionária Verônica, temos líderes abençoados. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem nos plantado nessa igreja. Nós queremos te agradecer pela nossa família. Nós queremos te dar ações de graça, Senhor, porque o Senhor é bom para conosco. Em nome de Jesus, amém. Tá vendo, gente? Querido, você quebra qualquer ambiente com coração de graça, porque um coração agradecido, ele, irmãos, atrai a bênção de Deus. Você já percebeu que quando você chega para um irmão, né, eu estou falando de ações de graça para Deus, mas quando você chega para o meu irmão, muito obrigado pelas orações que você tem feito na minha vida. Muito obrigado, pastor, por você ter me ajudado. Eu assim, às vezes eu falo, mas quinta-feira na igreja teve algo muito bonito. O casal me procurou e falou, pastor, eles tiveram um problema, né, da perca de um filho, e falou, pastor, eu quero te agradecer. Rapaz, aquilo me sensibilizou, porque nesse tempo todo eu pude contar com o Senhor. Eu saía do hospital, eu ligava para o Senhor, desesperado, chorava comigo. Eu chegava em casa desesperado, o Senhor orava comigo. Eu participei junto com a minha esposa de todas as lives que o Senhor fez. E em todas as lives, é verdade, irmãos, em todas as lives, até a criança falecer, eu orei pelo milagre até o fim. Mas eu não fiz mais do que a minha obrigação como pastor. E principalmente como servo de Deus. Eu falei para ele, irmão, não fiz mais do que a minha obrigação e fiz com amor. Mas ele falou, não, mas eu quero te agradecer, porque fez toda a diferença na minha vida. O Senhor me ajudou muito. Se eu, que sou um ser humano, fiquei feliz, imagina a gente poder dizer para Deus o quanto a gente é grato por tudo que Ele faz. Porque eu só podia orar. Agora Deus faz tudo na nossa vida, gente. Deus te dá o fôlego da vida que tu está respirando aí hoje. Né? O ar que você está respirando, Deus te dá. Deus te dá saúde, Deus te protege, Deus te guarda, Deus protege a tua família, Deus guarda a igreja, Deus faz tudo. A gente tem que aprender a fazer oração de ações de graça. Não fica só pedindo não, aprenda a também fazer oração de ações de graça. Amém? Tá bem entendido esse item, irmãos? Hoje eu estou mudando a minha característica um pouco, estou tentando ser mais didático para dar aula de EBD, porque você sabe que eu gosto de pregar na pressão, né? Mas hoje eu estou tentando usar um pouco aí desse meu lado mestre, né? Não sou uma irmã Valéria, um pastor João Vitor, que são homens de EBD, mas estou tentando me esforçar aí. Aprendeu, gente? Então, quando nós estamos colocando nesse nível
Deus como centro das nossas orações, nós podemos fazer as orações de ação de graça. E outro tipo de oração que nós temos dentro do nível onde Deus é o centro das nossas orações, nós temos a oração de louvor, né? Nós temos a oração de louvor. Depois da oração de ações de graça, nós temos a oração de louvor. A oração de louvor, nós podemos aqui dizer que está no Salmo 34:1, que diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Né? No Salmo 22:3 vai dizer também: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores. Rapaz, pro Daniel me elogiar é porque o negócio tá bom mesmo, hein, Daniel? Daniel já falou comigo que ele gosta mais daquela aula, daquela pregação expositiva, aquela pregação, né, mais calma, né? Aí ele tá dizendo aqui, a aula está uma bênção, muito didática. Então tô me esforçando, viu? Tô me esforçando para não pegar na pressão, mas à noite eu vou pegar na pressão, tá? Brincadeira. Então, irmãos, a oração de louvor. Louvor significa o quê? Oração de louvor. Louvor é reunir todos os feitos que conhecemos de Deus e expressá-los em palavras e cânticos, numa atitude de exaltação e glorificação ao seu nome, que é digno de ser louvado. Irmãos, palavras são vivas, palavras são sementes, dentro delas há um poder muito grande. Então, a oração de louvor é muito importante, é no momento que você está exaltando e glorificando o nome do Senhor. Por exemplo, uma oração do Senhor é falar: Senhor, eu te louvo porque tu és bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, eu te louvo porque a sua fidelidade, ela também dura de geração em geração. Olha que coisa linda. É uma oração de louvor, é você exaltar os feitos do Senhor, é reconhecer quem Ele é. Senhor, eu te louvo, porque o Senhor tem guardado a minha casa. Senhor, eu te louvo, eu te exalto, porque o Senhor tem me sustentado dia após dia. Aleluia. E essa oração de louvor, gente, ela é o sacrifício espiritual ordenado aos cristãos. A oração de louvor é o sacrifício espiritual ordenado aos cristãos. Está em Hebreus 13:15. Hebreus 13:15 vai dizer: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, a oração de louvor é o sacrifício espiritual ordenado aos cristãos. Hoje nós estamos habilitados a deixar que a vida inteira seja um sacrifício de aroma suave diante do Senhor, através das expressões de exaltação ao seu nome, porque estamos em Jesus. E sacrifício, irmãos, implica em algum custo. Se a palavra é sacrifício, é porque implica em algum custo. E o que está dizendo esse sacrifício de louvor? Significa que nós não vamos depender das disposições da nossa carne ou sentimentos, nem das circunstâncias para louvar a Deus, tá? Você não depende de nada, você não depende das circunstâncias e nem da disposição da sua carne ou da sua mente para poder louvar a Deus. Por isso que é sacrifício de louvor. É todo dia que você vai querer orar? Não! Tem dia que você não quer orar. Por quê? Porque já é uma luta espiritual. A Bíblia já vai dizer que é uma luta, né? O próprio apóstolo Paulo
vai dizer que o bem que eu quero, esse não faço, e o mal que eu não quero, esse faço, porque é uma luta. E essa luta a gente só vence através da oração. E a oração do louvor é através do sacrifício ordenado aos cristãos. É fruto dos lábios que confessam o seu nome. Eu não preciso ter vontade para orar, eu preciso orar e confessar através dos lábios que confessam o seu nome. Mesmo que hoje eu esteja estraçalhado, sem vontade de orar, eu tenho que chegar e começar essa oração de louvor, mesmo na marra. Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, porque hoje eu acordei mesmo indisposto, mas eu não deixo de vir aqui orar, de te louvar, de te bendizer, de te agradecer por tudo que o Senhor fez por mim. Senhor, eu quero te louvar, porque tu és o meu Salvador. Senhor, eu quero te louvar, porque o Senhor é o Deus protetor. Então, gente, a oração de louvor é o sacrifício espiritual ordenado para os cristãos. Por quê? Porque nem sempre você vai ter vontade. E não se engane, não se deixe levar pelos seus sentimentos. Tem gente que acha que para orar tem que estar bem. Não, para eu orar, eu não estou bem, eu vou falar coisa ruim. Eu não estou bem hoje para falar com Deus, eu estou... Vamos acertar a mente. Você não tem que estar bem para falar com Deus, não. Muito pelo contrário, você tem que falar com Deus toda hora, em todo momento, orar em espírito. E quando você chega para Deus, você pode chegar estraçalhado, mas você sai diferente. Porque quando você fala com Deus, Ele renova a sua vida. E essa oração de louvor, ela tem que ser feita como sacrifício espiritual, como lemos em Hebreus 13:15. Ofereçamos a Deus sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que professam, que confessam o seu nome. Abacuque também vai dizer em Abacuque 3:19, né? Que ainda que a figueira não... 16, né? Que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, né? Todavia eu me alegrarei, eu exultarei no Senhor, Deus da minha salvação, porque Ele me faz andar em lugares altos. Então eu tenho sempre que fazer a oração de louvor ao nome de Jesus, né? A oração de louvor também, irmãos, é a porta de entrada para a adoração. Quando você começa a fazer a oração de louvor, a oração de louvor é mais que palavras, ela é uma atitude do coração daquele que considera Deus supremo. A oração de louvor é um modo de vida, por isso que ela é a porta de entrada para a adoração. Outra coisa, a oração de louvor, ela é a arma contra os inimigos. Opa, agora abre a tua mente aí, ô figurão, você que fica aí, não tô com vontade de orar hoje, não tô aguentando orar, meu Deus, eu não consigo orar, meu Deus, papai, mamãe. Você que fica aí com essas frescuragens, quero dizer uma coisa para você. Você tem que orar, varão. Porque a oração é a arma contra os inimigos. A tua vitória só vai ser na oração, querido. Não dá mole não, filho. Não fica aí, olha. Enquanto você está contando seu problema para todo mundo e não conta para Deus, não adianta. Enquanto você está aí chorando pelos cantos e não conta seu problema para Deus, meu filho, a oração de louvor é a arma contra os inimigos. E vou dizer para você, você vai ler lá no livro segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, do 19 em diante, você vai lembrar da história do rei Josafá. Ele estava sendo ameaçado por tropas inimigas. O que ele faz? Ora ao Senhor. E Deus dá a estratégia do louvor para ele. Por isso que estou dizendo, a oração de louvor é arma contra os inimigos. E aí no versículo 22 do livro do 2 Crônicas 20, ele coloca o pessoal para ir na frente cantando, né? Ele bota o pessoal para louvar ao Senhor de Israel com voz alta. E o que acontece, gente? Tendo eles começado a cantar e dar louvores, oração de louvor, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os montes Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Irmão,
Olha a força, olha o poder da oração de louvor. Ele não precisou nem enfrentar a espada dos inimigos. O que ele fez? Ele orou e colocou o povo para louvar em forma de adoração. E aí Deus recebeu o louvor deles, a oração de louvor deles, e o próprio Deus preparou emboscadas contra Amon e Moabe, e todos foram desbaratados. Irmãos, há uma força, um poder invencível no louvor, na oração de louvor, que é como uma bomba atômica sobre o inimigo. O louvor é a arma que nos liberta de todo tipo de prisão e desbarata os inimigos que nos cercam. Outro exemplo, Paulo e Silas na prisão. Eles começaram a fazer o quê? Chegou lá, eles começaram a orar e começaram a louvar. Eles fizeram oração de louvor na prisão. O próprio carcereiro endoidou. Esses caras não podem ficar preso não. Esse pessoal não pode ficar preso não. O próprio carcereiro libertou ele, gente. Porque a oração de louvor é a arma contra o inimigo. Meu filho, você está passando luta? Você está passando prova? Faz uma oração de louvor forte aí. Começa a louvar, começa a buscar a Deus. Epa, minha hora está indo, né? Vamos lá. A oração, irmãos, de louvor também é a fonte de alegria. A oração de louvor é a fonte de alegria. Eu fiz vários textos aqui, mas não vai dar tempo, porque é muitos. Mas você pode ver aí Salmos 9, 1 e 2. Vou abrir só um. Vou abrir só um para a gente ver que a oração de louvor é a fonte de alegria. Vamos lá. 9, 1. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as suas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, Altíssimo, eu cantarei louvores. Então essa é a oração de louvor. Louvar-te-ei de todo o meu coração, contarei as tuas maravilhas, alegrar-me-ei, exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. E tem mais aí, Salmos 33, 1, Salmos 35, 27, Salmos 16, 11. Vou até abrir o 16, 11 aqui pra gente, o negócio é mostrar na Bíblia, né, irmãos? Ó, Salmos 16, 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. Então, oração é a fonte de alegria. Oração, irmãos, a oração de louvor também está associado à manifestação física. Aprenda aí. A oração de louvor está associado à manifestação física. Tanto que o homem é um ser composto, né, como falei, de corpo, alma e espírito. E logo no louvor, na oração de louvor, ações de graça e adoração, as expressões físicas fazem parte, estão presentes no modo do nosso relacionamento com Deus. E tem vários, olha, Salmo 150, vamos lá, Salmo 154. Aqui a gente mostra a Bíblia. Salmo 154, vai dizer: louvai com adufes e danças. Louvai com instrumentos de cordas e com flautas. Dançar, irmão, é uma expressão do louvor. Está na Bíblia. Tem gente que vê outro irmãozinho dançando na igreja e fala: ah, esse irmão aí está fora da visão. Esse irmão aí está na carne. Não. A dança é uma expressão do louvor. Você pode orar louvando: vou te adorar, te exaltar com o meu louvor. Você levanta a mão, você dança, porque é uma expressão de louvor. Olha, em 2 Timóteo, abra sua Bíblia aí, 2 Timóteo, segundo livro de Timóteo, o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, no segundo livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Primeiro livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Olha aí. 1 Timóteo 2, 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar,
levantando mãos santas. Ué, o apóstolo Paulo está dizendo, a gente tem que levantar as mãos. Isso, irmãos, é profético. Levantar as mãos é manifestação física da nossa oração de louvor. Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te exalto. Jesus, tu és lindo. Senhor, eu ergo as minhas mãos para te louvar, para te adorar. Então, a oração de louvor também está associado à manifestação física. Levantar as mãos, orar, bater palmas, né? A Bíblia diz, bater palma a todos os povos, celebrai ao Senhor com cânticos de júbilo, né? E o louvor também, irmãos, deve ser uma experiência contínua. Tanto que Salmos 34:1 vai dizer, bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará para sempre nos meus lábios, ou o seu louvor estará continuamente em minha boca. Amém? Então eu mostrei para você que existem 3 níveis de oração. Oração que Deus é o centro das nossas orações, oração que nós colocamos os nossos pedidos a Deus e oração pelos outros. E na oração onde Deus é o centro, eu ensinei vocês a oração de ações de graça e ensinei agora a orações de louvor, né? E dentro desse nível que Deus é o centro das orações, além das orações de ações de graça, além das orações de louvor, agora eu vou falar sobre a oração de adoração. Oração de adoração. E eu falei que o louvor preparava o caminho para a adoração, correto? Agora eu vou fazer a oração de adoração. Irmãos, o que é adoração? O que você entende sobre adoração? Fala aí para mim, o que você entende sobre adoração? Eu vou dizer para você que adoração é amar a Deus. É a resposta do meu amor ao amor divino. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia não define adoração, porque o amor não se define. A definição mais próxima encontrada na Bíblia está em Marcos 12:30, que diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. Repetindo, Marcos 12:30 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Por isso que adorar é amar a Deus. Adorar é a resposta do meu amor ao amor divino. Nós os amamos porque Ele nos amou primeiro. A oração de adoração, irmãos, a adoração é o reconhecimento do que Deus é. Enquanto o louvor se concentra no que Deus faz, a adoração concentra no que Deus é. Deus é o quê? É sábio, Deus é santo, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é soberano, Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é sublime, Deus é justo, Deus é amor, Deus é o que era, o que é e o que há de vir. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele é o Senhor único. E através da oração de adoração, nós expressamos isso. A adoração é o clímax do nosso relacionamento com Deus. É o ponto mais alto. É o contato do nosso espírito com Deus, por intermédio do Espírito Santo que habita em nós. A adoração é um modo de viver. O louvor é mais um ato de emoção, enquanto a adoração é um ato de devoção. O louvor brota da fonte dos sentimentos, enquanto a adoração flui da torrente do nosso espírito. O louvor diz:
eu sinto. A adoração diz, eu amo. Aleluia, aleluia. É forte isso, hein? O louvor diz, eu sinto. A adoração diz, eu amo. Aleluia. Por isso você deve fazer uma oração de adoração. Você fazer uma oração de adoração, Senhor, é dizer, Senhor, nesse momento, eu quero dizer que eu te amo, porque tu és lindo, tu és Deus poderoso, tu és o que era, tu és o que é, tu és o que há de vir. Senhor, eu quero fazer essa oração de adoração agora, porque tu és o meu Salvador, e eu te amo, e eu te exalto, e eu te adoro, porque tu és lindo, tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Senhor, tu és tudo para mim, tu és forte, tu és poderoso, tu és um Deus maravilhoso, e através dessa oração de adoração, eu quero dizer o quanto eu te amo. Isso é uma oração de adoração, irmãos. Essa é uma oração de adoração, né? Então nós precisamos sempre estar em Deus e fazer essa oração de adoração, tanto que João 15:7 vai dizer, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, o que quiserdes e vos será feito. Salmos 37:5 vai dizer, porque estamos nos deleitando nele, temos o que pedirmos. Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Agrada-te, pois, do Senhor. Amém? Então, rapaz, em 1 hora eu só ensinei um nível. Vamos correr agora. Então, o primeiro nível de oração é quando nós colocamos Deus como centro da nossa oração. Esse é o primeiro nível de oração. Quando nós colocamos Deus como centro das nossas orações. E nós temos alguns tipos de oração ligados a esse nível de oração que nós aprendemos. No nível onde nós colocamos Deus como centro da nossa oração, nós temos 3 tipos de oração: a oração de ações de graça, a oração de louvor e a oração de adoração. Aprenderam, queridos? Tem alguma dúvida nessa parte? Nós estamos aprendendo hoje sobre 3 níveis de oração: a oração onde nós temos Deus como centro de oração, centro da nossa oração, a oração onde nós temos nós como centro do pedido de oração, e a oração quando nós temos os outros como centro do pedido de oração. No nível que eu estou ensinando para vocês, onde nós temos Deus como centro da nossa oração, nós aprendemos que existem as orações de ações de graça, a oração de louvor e a oração de adoração. Vocês aprenderam, irmãos? Se aprendeu, escreve aí. Se você aprendeu, escreve aí. Que quando nós temos Deus como centro da oração, nós temos 3 tipos de oração: a oração de ações de graça, a oração de louvor e a oração de adoração. Amém? Aprendeu? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? Agora, nós vamos falar sobre o nível de oração onde nós colocamos onde nós nos colocamos, eu, você, nós, nos colocamos como centro, o nosso pedido como centro dessa oração. E aí nós temos mais 3 tipos de oração, quando no nível que nós colocamos nós, né, o nosso pedido como centro da oração a Deus, né? Então nós temos 3 tipos de oração, quando nós colocamos as nossas causas, os nossos pedidos a Deus, nós temos 3 tipos de oração. E as orações que nós temos é a oração de petição, a oração de consagração e a oração de entrega. É o que eu vou ensinar para você nessa manhã. Então olha só, quando nós colocamos os nossos pedidos a Deus como centro de oração, nós vamos ter 3 tipos de oração. Anote aí: oração de petição, oração de consagração e oração de entrega. Então vamos lá. Oração de petição. O que é uma oração de petição? O que é uma oração de petição, irmãos?
Oração de petição é, sobretudo, aquela que fazemos por nós, quando estamos diante de uma necessidade para a qual temos uma promessa do Pai, tá? Então, quando nós estamos no nível de oração por nós aprendemos que existe um tipo de oração, que é a oração de petição, quando nós, sobretudo, né, aquela oração que nós fazemos por nós, quando nós estamos diante de uma necessidade para a qual nós temos promessa do Pai. Oração de petição, portanto, é um tipo de oração no qual vemos a Deus de acordo com a constituição do reino, a Bíblia, para apresentar o nosso requerimento ou nosso pedido. Por exemplo, hoje eu vou contar um segredo para vocês. Quando eu estou na campanha dos 7º elo e eu faço uma oração pelos enfermos, eu faço sempre uma oração e cito a Bíblia. Você já percebeu? Porque é uma oração de petição, né? A minha oração tem que estar embasada. Porque quando a minha oração está embasada na Bíblia, Deus é fiel, Ele cumpre as suas promessas. Você vai perceber hoje, se você não perceber, você vai perceber que toda vez que eu vou orar, 4º elo, 5º elo, 6º elo, eu começo a, Senhor, traz cura para o seu povo, porque a tua palavra diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A tua palavra diz que o Senhor levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Portanto, Senhor, eu quero te pedir, cura o teu povo. Você já percebeu? Agora você vai perceber. Você já percebeu que eu faço isso nas minhas orações? Percebeu? Por quê? Porque é o que eu aprendi. Quando eu estou fazendo uma oração de petição, eu tenho que ser específico, eu tenho que ser objetivo. E é uma coisa que eu quero ensinar para você hoje. Identifique a necessidade real e seja específico. Você tem que dizer para Deus especificamente o que você quer. E você tem, se possível, embasar na Bíblia, porque Ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, você nesse momento pode ter isso na tua vida. Você pode aprender isso. Então, o que acontece? Identifique a real necessidade e seja específico. Seja específico. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em Lucas, capítulo 18, nós vamos ler a história do cego de Jericó. Enquanto ele ficou dizendo ali, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que aconteceu? Enquanto ele ficou falando isso, Jesus estava passando, era uma oração genérica. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus chegou perto dele, Jesus falou, que queres que eu te faça? E ele falou, Senhor, que eu torne a ver. Então, Jesus disse, recupera a tua vista, orou por ele e ele foi curado. Irmãos, a oração de petição, ela tem que ser objetiva, ela tem que ser específica. Não fica orando aí genericamente, Senhor, tem misericórdia de mim. Deus já tem misericórdia de você. Senhor, tem misericórdia de mim. As misericórdias do Senhor já se renovam a cada manhã. Mas ore, faça um pedido daquilo que você quer. Quando ele chegou perto do cego de Jericó, ele falou, que queres que eu te faça? Ele falou, Senhor, que eu torne a ver. Então na sua oração de petição você tem que dizer, Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu quero ser curado. Senhor, eu quero ser restaurado. Senhor, eu quero ser avivado. Na sua oração de petição, faça esse pedido específico. Seja específico na sua necessidade. Aliste também, irmãos, as promessas que se ajustam à necessidade. Deus tem muita promessa na sua Bíblia, na sua palavra.
pode pegar essas palavras, por exemplo, quero trazer à memória o que me traz esperança. Peça a Deus para trazer à memória aquilo que te dá esperança. Peça a Deus para trazer para você aquilo que Ele necessita, aquilo que Ele precisa para você. Então, eu vou te pedir que você faça isso, né? E coloque diante de Deus as promessas. Por exemplo, 1 João 14, 5,14 está dizendo: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Irmãos, se Deus prometeu, se é promessa, se está na Bíblia, se você pedir segundo a sua vontade, Ele vai te ouvir. Então, na oração de petição, você precisa saber o que Deus tem para você. Você precisa saber o que Deus quer realizar para você. E aí, se você orar segundo o que está na Bíblia, segundo as suas promessas, Deus vai te ouvir. Então, apresente sua petição a Deus. Creia na resposta de Deus. Fale e age de acordo com a fé. Guarde a promessa. Louve a Deus. Então, vocês entenderam como é que é a oração de petição? Irmã Domingas está até aqui dizendo, ó: muito obrigado, pastor Gustavo, pelo ensinamento sobre como devemos orar e a petição específica para Deus. Amém. A Mônica Freitas está dizendo: eu creio na promessa de Deus, né? A Joelma botou aqui o versículo que eu li, que é 1 João 5,14. E esta é a segurança que temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. Então, quando nós estamos fazendo uma oração, que nós colocamos nós, né, para Deus, os nossos pedidos para Deus, um dos tipos de oração que nós temos é a oração de petição. A outra oração que nós temos é a oração de consagração. Irmãos, e essa oração é doída, tá? Essa oração, ela é muito doída. A oração de consagração é a oração que exige um tempo de busca maior. A oração de consagração é a oração que requer, acima de tudo, a renúncia da nossa vontade própria. Oi, olha Deus aí falando, hein? Olha Deus falando, hein? A oração de consagração é a oração que requer, acima de tudo, a renúncia da vontade própria. E eu vou te dar um exemplo. A oração de consagração é harmonizar a nossa vontade com a vontade de Deus. Eita, é forte, hein? Vou te dar um exemplo. A oração de consagração é a oração que Jesus fez no Getsemane. Quando ele estava orando no Getsemane ao Senhor, chega um momento que ele diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade, não a minha, mas a tua vontade. Ele sabia que ele precisava sofrer, ele sabia que ele precisava. Ele, se ele fosse dar vazão ao sentimento humano, ele podia falar: passe de mim este cálice, mas contudo, seja feita a sua vontade. Gente, isso é uma oração de consagração, é uma oração de renúncia. E nós temos embasado isso, que já está escrito em Isaías 53:11. Isaías 53:11 vai dizer: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele, ele levará sobre si. Olha aí, em Isaías ele já estava dizendo que as nossas iniquidades ele já levaria sobre si. E que ele veria o fruto do seu penoso trabalho, que é o que? Morrer por nós. Por isso que naquele momento ele faz uma oração de consagração. Olha, não faça a minha vontade,
mas a sua. Aleluia. Irmãos, a oração de consagração é uma oração de renúncia. Nós que estamos no ministério, pastor Maia, que eu acho que ainda está aí nos ouvindo, irmã Valéria, pastor João, que eu não vi aqui hoje, aspirante Marcelo, você, membro da igreja, a gente tem que renunciar, irmão. A gente não pode fazer tudo que a gente quer. Não. Tem momentos que a gente tem que renunciar. E essa renúncia, ela é feita através da oração de consagração, aonde a gente fala para Deus: Senhor, faça o teu querer em mim. Senhor, está doendo, mas eu vou passar por essa prova dando glória a Deus. Eu vou passar por essa prova aceitando o que o Senhor tem para mim. Então eu renuncio à minha vontade e digo: faça a tua vontade em mim. Tanto que Salmos 32:8 vai dizer, Salmos 32:8 vai dizer: instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Quem nos dirige é Deus. Quem nos mostra caminho é Deus. E esse caminho, a oração de consagração, requer, acima de tudo, a renúncia da vontade própria. Então, meu irmão, nós vamos fazer agora a oração da consagração. E vou dar um exemplo, é porque a hora já foi. Eu preparei mais, mas eu vou terminar depois com a oração de intercessão. E aí, em outro momento, a gente continua, porque esse assunto é muito vasto. Eu tenho muita material de oração aqui que ensina a gente a falar. Então, vamos fazer a oração de consagração? É o seguinte: Senhor, eu estou na tua presença, ó Pai. E a tua palavra diz em Salmo 32:8: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Senhor, nós não queremos viver, Senhor, sobre o que nós sabemos. Nós não queremos viver apenas na nossa vontade, mas nós queremos viver na sua vontade. Senhor, nos ensina o caminho que devemos seguir. Nos ensina, Senhor, o que devemos fazer. E no nome de Jesus, agora, nós fazemos essa oração de consagração, aonde nós renunciamos o nosso eu, aonde nós, Senhor, renunciamos a nossa vontade e dizemos: queremos fazer a tua vontade. Senhor, nós queremos viver de acordo com o teu propósito. Ajuda-nos, Senhor, a vencer o nosso ego. Ajuda-nos, Senhor, a vencer o nosso eu. Nós queremos renunciar, Senhor, os desejos ruins. Nós queremos renunciar o desejo mau. Nós queremos renunciar o pecado que tenazmente nos assedia. Nós queremos renunciar todo o pensamento contrário e queremos viver, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso nós renunciamos e nos consagramos a Ti. Nós fazemos essa oração de consagração a Ti, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém? Aprendeu sobre a oração de consagração? Essa é a oração de consagração. Então nós aprendemos que quando nós estamos no nível de oração, onde nós colocamos os nossos pedidos diante de Deus, onde colocamos nós diante de Deus, nesse nível de oração nós temos a oração de petição, nós temos a oração de consagração e nós temos a oração de entrega. Esse é o terceiro, é o sexto tipo, né, dos 7 que eu falei. E nós vamos agora falar sobre a oração de entrega, que é o terceiro tipo dentro da oração onde nós somos o centro da oração. O terceiro tipo é a oração de entrega. Irmãos, a oração de entrega é a transferência dos fardos, problemas, inquietações e preocupações ao Senhor. É entregá-lo na mão daqueles que têm o poder de carregar e entrar no descanso da fé. Então, irmãos, quando nós estamos no nível de oração, onde nós estamos fazendo os nossos pedidos a Deus, nós temos a oração de petição, nós temos a oração de consagração e nós temos a oração de entrega. Tem momentos que nós temos que entregar para Deus, nós já pedimos, nós já oramos, nós já clamamos,
tem momentos que nós temos que aprender a descansar em Deus, porque a entrega é uma atitude de descanso em Deus. A entrega é uma atitude de descanso em Deus. 1 Pedro 5,7. 1 Pedro 5,7 vai dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa é uma oração de entrega. Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Na oração de entrega, você está dizendo: Senhor, eu vou descansar em Ti. Eu vou colocar tudo diante de Ti agora e vou descansar no Senhor. Tanto que o salmista diz em Salmos 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A oração de entrega, irmãos, é um modo de viver. Tanto que João 16:33 vai dizer, e acrescentou: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe por que você tem que ter ânimo nessa manhã? Porque você é um vencedor. Você tem que ter ânimo nessa manhã, porque mesmo que você não recebeu a sua vitória, você pode confiar em Deus. Quando você entrega para Deus, irmãos, quando você entrega para Ele, você está dizendo: Senhor, o Senhor tem o comando absoluto. Então eu vou descansar ao Senhor. Como eu digo, a oração de entrega é transferência dos fardos, problemas, inquietações e preocupações ao Senhor. A oração de entrega é um modo de viver. E nós vamos fazer uma oração de entrega aqui nesse momento. Você vai nessa manhã entregar para Deus tudo aquilo que está trazendo inquietação para o seu coração. Você vai entregar ao Senhor nessa manhã tudo aquilo que está te deixando perturbado, tudo aquilo que está te deixando inquieto, tudo aquilo que está te deixando desnorteado. Você vai entregar ao Senhor. Por exemplo, eu tive com a família do pastor Guilherme Bem-vindo ontem. Irmãos, está uma luta travada. As melhoras têm, sido muito pequenas. E claro, vamos continuar pedindo. Mas eu falei, também entrega na mão de Deus, porque só Deus pode curar. Se ficar aqui, irmão, eu falei, vocês vão ficar doentes, aqui não vai resolver o problema. Você também tem que aprender a fazer a oração de entrega. Entrega para Ele. Creia nele. Deus é soberano. Então você vai orar comigo agora e você vai entregar para Deus agora tudo que você precisa. Tudo que está te quietando. Tudo que está te afligindo. Você vai entregar para Deus. Senhor, em nome de Jesus agora, nós estamos fazendo uma oração de entrega. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós temos orado, nós temos colocado as petições diante do Senhor, nós temos pedido um milagre, mas às vezes nós sabemos, Senhor, que não é no nosso tempo, é no seu tempo. E sabendo que é no seu tempo, ó Deus, nós aprendemos que nós precisamos descansar em Ti, que nós precisamos entregar tudo a Ti. E no nome de Jesus eu faço agora uma oração de entrega. Senhor, eu quero lançar esse fardo diante de Ti. Eu quero colocar essa ansiedade diante de Ti, porque a Tua palavra diz que lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Então nessa manhã, Senhor, eu quero Te entregar tudo aquilo que tem me preocupado. Eu quero colocar diante de Ti tudo aquilo que tem me afligido. Eu quero fazer nessa oração de entrega, botar nas mãos do Senhor tudo aquilo que tem me tirado às vezes o sono. Tudo aquilo, Senhor, que tem me quietado. Senhor, essa salvação do meu filho, da minha filha, do meu cônjuge, do esposo, da esposa, que eu tenho orado tantos anos, eu vou continuar orando. Mas essa causa eu estou entregando a Ti. Porque o que eu posso fazer é orar, mas o milagre o Senhor que faz.
Senhor, essa cura que nós oramos e continuamos pedindo para várias pessoas, nós estamos entregando a Ti, porque o que podemos fazer é orar, mas quem pode curar o Senhor? Nós estamos entregando a Ti para poder descansar no Senhor. Portanto, nós colocamos diante de Ti todos os nossos pedidos, petições, todas as nossas angústias, todas as nossas ansiedades, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Nós entregamos a Ti toda essa oração em nome de Jesus. Faz oração de entrega, porque depois que você faz essa oração de entrega, você fica mais calmo, porque esse fardo sai de você e passa para Deus. E Ele está cuidando de você. Ele está tratando de você. Então, queridos, quando nós estamos num nível de oração em que nós estamos nos colocando diante de Deus, eu, você e nós, o nosso pedido, nós temos o tipo de oração de petição, oração de petição, oração, já falando aqui, oração de petição, oração de consagração e oração de entrega. Coloque aí os tipos de oração no nível onde nós colocamos, eu e você colocamos os nossos pedidos de Deus a Deus, são oração de petição, oração de consagração e oração de entrega. Então, nós aprendemos já os dois níveis e vou ensinar o último nível que vai ser rápido. Primeiro nível de oração é quando nós colocamos Deus como centro da nossa oração. Primeiro nível de oração é quando nós colocamos Deus como centro da nossa oração. E nesse nível de oração nós temos três tipos de oração. Nós temos a oração de ações de graça, nós temos a oração de louvor e nós temos a oração de adoração. Aprendeu? No primeiro nível onde nós colocamos Deus como centro da nossa oração, nós temos três tipos de oração: a oração de ações de graça, a oração de louvor e a oração de adoração. Quando nós estudamos o segundo nível de oração, que é o nível onde nós colocamos eu e você e todos nós, os nossos pedidos diante de Deus, nós somos o centro do pedido a Deus. Nós também temos três tipos de oração. Nós temos a oração de petição, nós temos a oração de consagração e nós temos a oração de entrega. Oração de petição, oração de consagração e oração de entrega. E o último nível dos três níveis que eu quero ensinar para você hoje, que é o nível de oração onde nós colocamos os outros como o pedido principal da nossa oração. O terceiro nível de oração é quando nós colocamos os outros como pedido, o pedido principal da nossa oração, né? E quando nós colocamos os outros como o pedido das nossas orações, colocamos os outros nesse nível, né? O nível onde nós colocamos os outros como pedido de oração, existe apenas um tipo de oração, que é a oração intercessória, que é a oração de intercessão. Então aprenda comigo aí. Quando você estiver orando por outras pessoas, quando você estiver no nível de oração, aonde você está orando por outras pessoas, existe um tipo de oração, que é a oração de intercessão. O que é interceder? É colocar-se no lugar do outro e pleitear sua causa como se fosse a sua causa. O que é interceder? É colocar-se no lugar do outro e pleitear a sua causa como se fosse a sua própria causa. O intercessor esquece-se de si mesmo e se identifica com o ministério intercessório de Jesus para ser o canal de Deus a fim de abençoar pessoas. A intercessão também pode incluir, irmãos, um trabalho árduo, que é sofrer perante Deus oração no Espírito e todas as orações de quebrantamento que concentram em almas perdidas ou por reavivamento. Deus anseia por um aparecimento de intercessores que se engajarão na guerra de oração. Por isso, irmãos,
que quando eu falo para vocês lá no grupo, irmãos, estamos em guerra, precisamos orar. Por isso que quando você vê eu lá no grupo de oração, de adultos botando um áudio do filho do pastor pedindo uma bênção, quando eu coloco lá um pedido de oração, os irmãos, ora por isso. Tem dia que vocês nem me aguentam, né? Porque eu boto tanto pedido na oração, porque eu creio na oração intercessória, irmãos. Esse é o nível de oração onde nós oramos pelos outros e nós pegamos a causa dos outros como se fosse a nossa causa. Por isso que quando eu começo lá, ora pelo pastor Guilherme, bem-vindo. E até o último dia eu fiquei lá, ora pelo presbítero Dejaí. Vamos orar pelos que estão desviados. Vamos orar pelos que estão enfermos. Vamos orar por aqueles que estão passando dificuldade. É o momento onde nós estamos orando pelos outros e estamos pegando a causa deles como se fosse a nossa causa. E aí nós estamos na oração de intercessão, que é a oração que nós estamos fazendo, uma oração de guerra, onde nós estamos intercedendo pela vida dos nossos irmãos. Deus está procurando, irmãos, aqueles que estão na brecha. Você está na brecha? Você pode orar pelo nosso irmão? Ezequiel, capítulo 22, no versículo 30 e depois no versículo 31 vai dizer: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com fogo do meu furor os consumi. Fiz cair sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor. Olha que absurdo. Deus procurou alguém que estivesse na brecha e não encontrou. Mas nessa manhã, Deus vai ter aqui nessa live intercessores que estão na brecha, amém? Você pode dizer um amém? Fala, se você pode dizer amém, escreva aí, eu sou um intercessor, eu estou na brecha. Escreva aí, eu sou um intercessor, eu estou na brecha. Porque na nossa igreja de Vila Maria Helena, nós temos intercessores que no nível de oração, quando oramos pelos outros, nós faremos a intercessão. Amém? Escreva aí, eu sou um intercessor. Se os protetores da cidade falhassem em tapar o muro e estar na brecha, a cidade seria destruída. Foi isso que Deus disse. A brecha, irmãos, é o local onde a batalha será ganha ou perdida. Né? Na brecha, nessa brecha aqui é onde a batalha será ganha ou perdida. E a oração, ela tem poder, irmãos. A oração, ela tem poder. Não subestime o poder da oração. Deus já mudou decreto, Deus mudou sentença. Quando Isaías foi falar com o rei Ezequias, ele ia morrer. E por causa da oração, Deus acrescentou ele mais 15 anos de vida. Pode ter gente que está com decreto de morte, mas a minha e a sua oração a Deus, através de Cristo Jesus, pode mudar sentenças. Pessoas enfermas que estão condenadas à morte, através da sua oração intercessória a Cristo Jesus, pode trazer a cura à vida dessa pessoa. Então é necessário nós estarmos na brecha. Coloque aí, eu sou um intercessor. Escreva aí na live, eu sou um intercessor, eu sou um intercessor, eu sou um intercessor. Amém? Jesus já ocupa, irmãos, há quase 2000 anos. Opa, isso é forte, hein? O ofício de intercessor dos homens à destra de Deus Pai. Está escrito isso em Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Versículo 25 está dizendo: por isso também pôde salvar totalmente os que eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus intercede por você, querido. Há mais de 2000 anos, Jesus intercede por você. Há um intercessor no céu. Quem responde ao chamado da intercessão alia-se a Ele, a Jesus, nesse ministério. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer também, irmãos, que o Espírito Santo também é intercessor. Ele intercede na terra, de dentro de santuários humanos,
redimidos pelo sangue do Cordeiro. Romanos capítulo 8, versículo 26, vai dizer: também o Espírito, semelhantemente, nos assistem em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Não é verdade? Hoje a gente está aprendendo como orar, mas a gente não sabe orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Quem responde ao chamado da intercessão torna-se o canal da intercessão do próprio Espírito, que por sua vez intercede de acordo com o que ocorre no trono entre o Pai e Jesus. Aleluia! Bom, irmãos, você hoje aprendeu sobre a oração, os níveis de oração e os tipos de oração. Vamos recapitular. Oração é falar com Deus, né? É ter relacionamento com Deus. Nós temos 3 níveis de oração. A oração onde Deus é o centro da nossa oração. E nesse nível de oração nós temos 3 tipos de oração. Nós temos a oração de ações de graça, nós temos a oração de louvor e nós temos a oração de adoração. Nós temos o segundo nível de oração, que é a oração onde nós estamos no centro pedindo os nossos pedidos de oração por mim, por você, nós nos colocamos diante de Deus. E nesse nível de oração nós temos a oração de petição, a oração de consagração e a oração de entrega. E nós temos um último nível de oração que nós aprendemos hoje, que é a oração que nós oramos pelos outros. E nesse nível de oração nós temos um tipo de oração, que é a oração de intercessão. Ou seja, nós aprendemos hoje sobre 3 níveis de oração e sobre 7 tipos de oração. Em outros momentos, eu vou falar para vocês sobre a forma de oração, que pode ser oração pessoal, oração de concordância, oração coletiva. Depois eu vou falar, em outro momento, sobre armas de oração, né? Que é o nome de Jesus, a palavra de Deus, o sangue de Jesus, o poder de Deus, a armadura do cristão, a couraça da justiça e outras mais, né? A gente vai falando sobre o escudo da fé, o capacete da salvação, a oração do Pai Nosso. Mas enfim, vocês vão ficar um tempinho aí que nós temos que botar o pastor João, que está meio sumido, para dar aula, o aspirante Marcelo, a missionária Verônica, o pastor Maia também vai voltar, missionária Valéria e tanta gente boa, né? Que aqui na igreja tem muita gente boa e eu não posso ficar toda hora aqui, senão vocês cansam de mim, né? Mas eu espero que você tenha sido abençoado com a manhã de hoje. Eu espero que você tenha aprendido mais sobre oração, né? Nós já temos um professor lá na igreja, que é o pastor Maia, né? Ele sempre fala sobre oração e tem sido uma bênção na minha vida. Eu tenho aprendido muito com o pastor Maia sobre a oração, tenho aplicado isso na minha vida. Nós temos aí na nossa região o bispo Anderson Caleb, que é um bispo, né, voltado à oração. Também tenho aprendido muito com ele. Pastor Maia, né, a irmã Valéria sempre conta que o bispo Elisiário, que é um bispo de oração também, influenciou muito a vida do pastor Maia, como hoje o pastor Maia me influencia, como hoje o bispo Caleb me influencia, como meu pai e minha mãe sempre me influenciou, porque eu aprendi a orar, né, no culto doméstico da minha casa, com meu pai e com a minha mãe, né? E, irmãos, a oração é uma arma poderosa. Não abra mão da oração, não abra mão de orar, não abra mão de interceder, não abra mão e aprenda o que eu ensinei para você hoje. Sempre começa com a oração de ações de graça. Agradeça a Deus, né? Use esses 3 níveis de oração, faça esses 7 tipos de oração que nós temos aqui. Seja um abençoador. Abençoe. Você gostou dessa aula? Escreve aí, porque eu não sou muito de dar aula, né, irmãos? Eu dou para os jovens lá, mas o tipo de aula que eu dou, eu gosto de dar uma aula mais dinâmica, né? De interação. Hoje eu tive que dar uma aula mesmo como professor, né? Bem didático. Falando tópico por tópico, sendo calmo, né?
porque eu gosto muito de pregação de explosão, é meu jeito, né? Cada um tem um jeito. Meu jeito é aquela pregação avivalista, aquela pregação de pressão, né? Mas hoje eu tentei dar aula aí mais calmo, mais como professor, mais metódico, né? E eu tenho certeza que eu e você fomos abençoados. Então vamos também terminar essa live com uma oração, amém? E quem não aprendeu, indique essa live para algum vizinho, para alguém que queira aprender sobre oração. Vou pedir ao irmão Daniel depois para botar também lá no YouTube da igreja essa aula, né? Para o pessoal assistir, tá bom? Eu espero que vocês tenham sido muito abençoados. Isso tudo que eu tô passando para vocês é que um dia alguém me ensinou, tá? Então é assim, um vai aprendendo com o outro e a gente vai aprendendo junto em nome de Jesus. Vou orar, agradecer pela sua vida, tá bom? E nós vamos orar nesse momento agradecendo ao Senhor e terminando essa aula. Senhor Deus nosso Pai, queremos te agradecer, olha aí a oração de ações de graça. Te agradecer, ó Deus, por essa aula. Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. Aleluias. Queremos te agradecer porque o Senhor tem cuidado da nossa igreja. Aleluias. Senhor, nós temos orado, Senhor, agora. Nós temos orado pelos Senhor, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu quero também, Senhor, te louvar pelo que o Senhor faz por nós. Queremos fazer uma oração de louvor. Nós te agradecemos, ó Deus, por o Senhor nos libertar, pelo Senhor nos salvar. Nós queremos nesse momento, Senhor, te louvar por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos também, Senhor, fazer uma oração de adoração, porque nós te amamos, ó Deus, nós te amamos, ó Pai. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor é na nossa vida. O Senhor é forte, poderoso, sábio. O Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e fim. Nós te adoramos e fazemos essa oração de adoração. Senhor, nesse momento nós queremos fazer uma oração de petição. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, todos os pedidos, Senhor, que foram colocados, Senhor, que estão sendo colocados agora pelas pessoas. Nós fazemos, Senhor, essa oração de petição agora no poder e na autoridade do nome de Jesus. Tudo aquilo que os Seus servos precisam, nós colocamos diante de Ti, Senhor. Nos abençoe, nos livre. Eu oro pelos enfermos, eu oro, Senhor, por aqueles que precisam de cura. Eu oro, Senhor, pela Tua igreja, levanta a nossa imunidade, nos proteja, Senhor, muito mais, Senhor, nos proteja, Senhor, que a Tua graça, que a Tua unção seja sobre nossa vida. Nós fazemos essa oração de petição. Nós fazemos agora, Senhor, uma oração de consagração. Senhor, nós queremos dizer que nós não queremos seguir segundo a nossa vontade, mas nós queremos viver a Tua vontade. E nessa oração de consagração nós estamos dizendo, Senhor, que não seja feita a minha vontade, Senhor, que o meu ego não possa prevalecer, que o meu eu não possa prevalecer, mas, Senhor, que a Tua vontade prevaleça na minha vida. Então eu consagro a minha vida a Ti, para que o Senhor sempre faça a Sua vontade em minha vida. Nesse momento, Senhor, eu quero fazer uma oração de entrega. Queremos, Senhor, colocar diante de Ti, Senhor, todos os nossos anseios, às vezes a ansiedade, a angústia, a dificuldade, nós colocamos diante de Ti, ó Deus. Senhor, entregando a Ti, fazemos a oração de entrega, como a Tua palavra diz, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Fazemos essa oração de entrega nessa manhã, em nome de Jesus. E terminamos, ó Deus, com a oração intercessória, orando pela Igreja Metodista Wesleyana de Vila Maria Helena. Senhor, continua abençoando o pastor Maia, nosso pastor presidente. Senhor, abençoa os pastores ajudantes, eu, o pastor João Vitor, o pastor Alexandre, a aspirante Marcela, a missionária Verônica. Abençoe todos os líderes, toda a Tua igreja. Nós oramos, fazemos a oração intercessória pela Tua igreja. Nós oramos pelas famílias, nós oramos por todos que nos ouvem agora e abençoamos todos, ó Deus, no poder e na autoridade, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Você percebeu
que nessa oração eu usei os 3 níveis. A oração onde Deus é o centro, a oração onde nós fazemos os nossos pedidos e a oração pelos outros. E você percebeu que nessa oração eu usei os 7 tipos de oração aqui na mesma oração? Faça isso. Seja o intercessor, esteja na brecha. E nós vamos terminar agora com esse louvor. Que Deus te abençoe. À noite nós estaremos juntos pregando a palavra do Senhor. Hoje é culto de missões estrangeiras, às 18 horas. Você pode acompanhar através da live da igreja, né? Porque eu acho que não tem mais vaga, já deram os nomes. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Um domingo abençoado em nome de Jesus. Aleluia. Beijo no coração. Até a noite. Aleluia.